Olá, olá, egrégora do meu canal. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Espero que se você chegar até aqui, a mensagem, conselho, lição, direcionamento faça algum sentido por aí, tá bom? Se você não me conhece e é novo por aqui, prazer, meu nome é Erika, tá? E caso você seja novo, já convido a fazer parte desta egrégora, então já deixa uma curtida e um comentário. E se não é inscrito, se inscreva, tá bom? Será uma leitura atemporal, não será uma leitura de signo. Senti muito forte de fazer uma leitura pro meu canal e tô aqui, né? Então vamos lá, o que temos para esta egrégora? Vamos lá, vamos começar com a carta, as cartas do oráculo astrológico. Temos. Gente, tá frio por aí? Peixes, portais do coração. Inverno chegou, né? Tá frio aqui. Com Capricórnio, escalada interior. Que mais para pegar? Júpiter, poder e abundância. Fundo do deck, peixe, sinta como outro. Enfim, vamos lá. Tô falando de frio, né? Inverno quase aí, batendo na porta. Estamos no outono, né? Mas o outono quase beirando inverno, que é esse friozinho, esse friozinho. Vem a carta de peixes aqui. Duas cartas de peixes, né? Portais do coração, me sinta com o outro. É um processo de abrir, se abrir para sentir emoções, sabe? Até porque vem aqui Capricórnio, escalada interior. Eu vejo que essa questão, assim, de escalada interior, o que eu quero dizer aqui, né? Eu sempre falo, né, que as minhas leituras de tarô, eu não consigo ser aquela pessoa que muitas vezes tem pessoas que me procuram e eu sinto, assim, que elas... Eu sinto muita energia das pessoas, né? Eu sinto que elas não ficam tão satisfeitas com as minhas leituras. Tem umas, assim, que... Enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que é muito... Tem tarólogos assim, né? Mas tem algumas pessoas que vêm assim, por exemplo, num relacionamento. Ai, será que eu vou ficar com A ou com B? Eu acho isso tão superficial, sabe? Nas minhas leituras, normalmente, quando a pessoa vem falar isso pra mim, é claro que o tarô vai dar as respostas. Então, ao invés de, tipo assim, eu tirar as cartas e falar, não, você tem que ficar com B. O tarô falou que você tem que ficar com B. Aí depois não dá certo, a culpa é da taróloga. O que eu gosto de fazer? Eu vou tirar as cartas, eu falo, ó, o A tá trazendo essas energias, o B tá trazendo essas energias, você tem essas energias. A escolha é sua. Aí tem uma energia, tipo assim, de às vezes a pessoa procurar uma leitura de tarô, né, como conselho, trazendo a bagagem pro tarólogo escolher, pensando que é ela que tem que ter discernimento, a disciplina para fazer suas próprias escolhas. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem algumas questões de escolha na sua vida atualmente que é você que tem que ter as respostas, sabe? Às vezes eu vou... Uma vez eu tava com umas questões de tantas perguntas na minha vida, e eu olhei pro céu, né? Eu amo olhar o céu estrelado. Eu tenho uma conexão, assim, demais. Extremamente... Sem nem dizer em palavras, assim, como o céu estrelado, desde criança, né? E teve uma vez que eu tava com muitas dúvidas na minha vida, sabe? Aí eu olhei pro céu, assim, e era um dia de céu estrelado. Um dia não, né? Uma noite, perdão, me corrigindo. E aí vem uma intuição falando assim, por que você faz tantas perguntas se você tem todas as respostas? Como vem energia de duas cartas de peixes, sinta com o outro, com portais do coração, Gêmeos, voz desperta, atrás. Vocês têm as respostas dentro de vocês, estão se sentindo perdido, mas é porque, como vem aqui Capricórnio, escalado interior, é um momento de autoconhecimento. Quando eu trago essas questões da minha espiritualidade, né, que tipo, foi o que eu falei, que eu queria falar no começo, né, que às vezes eu faço a leitura aqui e eu vou para vários caminhos, acabo me perdendo. Às vezes, você está procurando respostas que está dentro de você. Muito dentro. E é um momento de sentir. Como vem o Capricórnio, escalado interior, não é que você vai entrar nessas emoções e vai se perder. Porque Capricórnio, ele é totalmente oposto de peixes. Ele é um signo muito direto e reto, sabe? Então, assim, é um momento de escalada interior, mas é um processo, assim, que você vai buscar um autoconhecimento para se centrar, não para se perder nessas emoções. Porque também vem aqui, ó, Capricórnio, escalada interior, com Júpiter, poder e abundância. Eu sempre gosto de falar, né, quando a gente entra nos processos de evolução,
Normalmente a gente passa por umas catarses antes de vir um processo de evolução. O que é isso? Isso acontece muito normalmente em rituais, assim, quando a gente vai fazer participar de consagrações. Quem já participou de consagrações com a medicina, né, tipo, ayahuasca, enfim, rapé, é muito comum a gente passar por processo de limpeza, o ser humano, né? E, na verdade, é só a medicina limpando muita sujeira ali. Eu falo que antes da gente entrar no processo de evolução, primeiro vem uma limpeza. E o que é isso? É como se fosse, eu gosto do exemplo de uma caixa d'água. A gente é uma caixa d'água, a gente acha que a nossa água tá limpa. Aí quando a gente inventa de mexer naquela água, vamos limpar a caixa d'água, né? Vamos inventar de limpar. Aí quando a gente limpa, a gente vê que tem tanta sujeira lá embaixo. Mas assim, eu gosto de um outro exemplo, eu acho que eu li um livro uma vez, Você Pode Curar Sua Vida, e da Louise, eu não lembro o sobrenome, mas é muito bom esse livro. E ela fala a mesma coisa, que toda vez que a gente passa por um processo de evolução, a gente passa por um processo de catarse. E eu acho que essa leitura é muito isso, assim, sabe? Essas semanas que estão sendo intensas, empurrando, sabe? Muita limpeza, muito desconforto, muitas dores aí batendo na porta. Mas é só sendo as catarses necessárias, limpezas necessárias, sabe? Aquelas dores que a gente tem que enxergar. Aí ela fez um exemplo nesse livro, né? Ela falou um exemplo nesse livro, que é como se fosse aquela... Que às vezes essas limpezas que a gente faz na gente mesmo é como se fosse um jantar de Natal que tem aquela forma de peito de peru, de pernil, sei lá, de Chester. E quando a gente vai lavar ela depois, a gente tem que deixar de molho. Tem que pôr água e deixar de molho, porque se a gente limpar na hora, não sai aquela sujeira. Então é isso, talvez vocês estão nos processos assim, porque vem a energia da água, né, de peixes, é o momento de sentir. Tem um campo emocional para ser trabalhado. Eu sempre gosto de trabalhar com os elementos, porque eu acho que os elementos refletem a gente. O ar é o elemento mental, a água é o campo emocional, a terra é o campo da matéria, o nosso físico, e o fogo é o campo da vitalidade do espírito. Essa leitura tá me remetendo um pouco da energia, não só do emocional, mas como vem muito peixes aqui, eu acho que é um momento de olhar nossas águas, sabe? Nossas emoções interiores. E eu acho assim que eu acho que o campo emocional é um campo que é tão difícil de ser olhado, de ser encarado. Uma vez eu vi, né, que quando a gente passa por um baque, por exemplo, quando a gente tem um término de um relacionamento ou perde alguém querido, é uma dor emocional, de um luto ali, né? E eu vi que ela é tão mais intensa ou mais dolorosa do que uma dor física. Então, por isso que o campo emocional é muito difícil de ser encarado. Mas nessa leitura tá pedindo para ser encarado. Até porque depois desse processo, você vai sentir suas emoções, que vem a energia da carta de peixes. É uma escalada interior de olhar para dentro. Capricórnio, o símbolo de Capricórnio é um cervo, enfim, que ele sobe a montanha. E eu não sei se é um caprino, ou veado, ou cervo, que eles têm tem esses seres que eles ficam mesmo nas montanhas, né? São montanhas rochosas, eles pulam ali, mas eles não caem. E é meio, eu vi, acho que uma vez um vídeo, alguma coisa que eu tava pesquisando, não sei se foi esses negócios de natureza, que eu acho muito legal, que fala sobre os animais, enfim. E aí eles pulam, né? Tipo, eles andam pelas rochas, pelas montanhas, mas eles sobem, eles não caem. Então, assim, por mais que tenha umas emoções aí que vocês não queiram encarar, é umas emoções que, assim, vocês estão subindo essa montanha, mas vocês não vão cair. E depois, quando vocês chegarem lá em cima, vocês vão trazer muito poder e abundância. Eu sempre falo também que um símbolo de Capricórnio que eu acho muito legal pra gente olhar é bagagem, sabe? Porque às vezes quando a gente tá subindo uma montanha, a gente tem que saber o que a gente tá colocando na nossa bagagem pra subir essa montanha. Porque às vezes, pra quem tá chegando essa mensagem, é uma pessoa que às vezes ainda tá carregando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Por exemplo, eu tô... Às vezes até é o momento de soltar, porque vamos supor, você tem uma mochila, você tá subindo uma montanha, e sua mochila já tá pesada. Às vezes você tá pegando coisa dos outros, questões que tá te deixando mais pesado pra subir. E às vezes é um momento assim, sabe, de quanto mais você tá subindo essa montanha, é um momento de despir, sabe? Soltar os pesos. Assim como eu tinha dito também, quando a gente participa dessas medicinas, né, esses rituais,
Normalmente o nosso ego, ele é muito apegado a muitas coisas. Por isso que é muito bom quando a gente faz essas questões, participa de rituais, a gente vai muito de alma. Se a gente olha as coisas com alma, deixa o ego um pouco de lado, as consagrações são muito lindas, são muito leves. Normalmente o que dói mais é os nossos apegos. Então, assim, tem muitas questões que é mais ilusória, muitas dores ilusórias, do que realmente é, assim, é muito mais poder que você dá pra algumas coisas que tá te pesando pra você subir essa montanha do que elas realmente têm, sabe? Enfim, vamos lá. Vamos continuar para vamos com o tarô agora? Para que tem mais para agregar esta leitura para quem chegou aqui? Enfim, gente, já deixa uma curtida, um comentário. Da onde você está falando tá frio? Porque, gente, aqui tá um frio, tá um frio. Vamos lá, caiu aqui. 9 de copas. Vem duas cartas, junto com a roda da fortuna. Mais uma. Três de espadas. Venha não querendo vir, né? O julgamento. Às vezes com o oráculo eu dou umas mensagens, eu falo, será que vai bater com o tarô? E realmente bate, né? 10 de pentáculos. Fundo do deck, o eremita. Olha, vamos lá. O assunto principal é o 9 de copas. Você pode ver aqui que é um gênio. Só que ele normalmente, o 9 de copas, ele traz uma estabilidade de descanso, de estar bem, de estar confortável. E talvez é isso que vocês estão precisando, sabia? Até porque no fundo do deck vem o eremita, que o eremita é aquela personificação da pessoa que ela anda na escuridão, mas ela não deixa ficar no escuro, porque ela mesma carrega a própria luz. Eu gosto da energia do eremita, eu gosto muito de trabalhar com a energia das deusas. E teve uma época que eu me conectei a não sei se é uma deusa, né? Mas é uma energia de uma entidade que eu gosto, que é Baba Yaga. E Baba Yaga, no conto dela, né? Ela é uma bruxa, na verdade é uma menina, a Vagalisa, que a mãe dela morre, e a mãe dela deixa ela com um bonequinho de pano. E ela sempre fala ela fala pra Vagalisa, né, sempre alimentar a bonequinha, porque nos momentos que ela precisasse de ajuda, a bonequinha estaria ali por ela. Aí, depois de uns anos, o pai dela casa com uma mulher que é meio maldosa com ela, que tem 2 filhas, enfim. E essas 2 filhas querem casar, é tipo conto da Cinderela, mas de uma forma diferente. Aí ela quer casar, as irmãs mais velhas dela, né, por parte de madrasta, quer casar, só que toda vez que vem algum pretendente, por ela ser mais bonita, eles querem a Vagalisa, não as irmãs. E aí eles começam a maltratar, né, como o pai dela é mercadante, não sei, trabalhava com comércio na época, ele sempre viajava, então elas faziam o quê? Sempre maltratava a Vagalisa, então começou a dar roupa mais feia pra ela, enfim. Até que, tipo, mesmo assim, mesmo ela toda maltrapilha, sei lá, os pretendentes ainda queriam ela. Aí o que aconteceu? A madrasta, mas a filha, pediu pra ela ir atrás de um fogo. Chegou o inverno, enfim, aí pediu pra ela ir atrás de um fogo. E aí o que acontece? Quando ela vai, só que assim, ela não tem fogo, né? Inverno, tudo. Aí aí elas falam assim, ó, você tem que ir atrás da casa da Baba Yaga. Na casa da Baba Yaga tem fogo. Aí o que ela faz? Ela adentra a floresta. Quando ela adentra a floresta, ela encontra a casa da Baba Yaga. Isso tem tipo um conto bem resumido, tá? Porque é muito mais além. Ela passa pelos cavaleiros, ela passa por muitas questões na floresta, enfim. Quando ela chega na casa da Baba Yaga, a Baba Yaga tipo meio que testa ela. De várias questões. E todos os testes que a Baba Yaga faz pra ela, ela pede ajuda da bonequinha. Só que ela leva um pedaço de pão, ela sempre vai alimentando a bonequinha. E todos os testes ela passa. No final, a Baba Yaga até meio que gosta dela. E a Baba Yaga pede pra ela voltar. Quando ela volta com fogo, a Baba Yaga traz uma caveira, né, pra dar pra ela. Quando ela traz o fogo, a madrasta, mas as irmãs dela meio que se assusta por ter trago aquele fogo. No fim, elas olham pra caveira e elas morrem. Eu gosto muito de trabalhar com energia, de conto, de tudo, enfim.
que traz esse conto? Apesar de parecer que é um conto antigo, enfim. Gente, a floresta, a bonequinha, assim, traz muito, eu trago muito para as energias da nossa vida atual. Vagalisa era talvez aquela pessoa muito inocente, que sempre confiou nos outros, sempre quis agradar os outros. E aí o que acontece? Por ela querendo agradar a madrasta e a irmã, ela foi para um processo que talvez as irmãs e a madrasta, na verdade, é um teste externo de muitas coisas que traz desconforto pra gente. E quando a gente atravessa a floresta, é o nosso inconsciente. E a nossa bonequinha é a nossa intuição. Por isso que eu falo assim, se tem um ser que é tão intuitivo, é Eremita. Você pode ver que ele passa por uma floresta. Mas ele não pode se perder na floresta. Eu acho que todo mundo é capaz de adentrar suas dores, a sua escuridão, e retornar dela mais forte. Algumas pessoas, quando perdem um pouco essa energia, elas ficam numa energia um pouco depressiva. Então, assim, por isso que eu tô falando, é uma energia de sentir muitas coisas? Ótimo. Talvez, ótimo não, né? Porque a gente, quando é campo emocional, meu Deus. Mas quando a gente tem que sentir essas coisas, a gente não pode ficar só naquela tristeza. Eu falo assim, quando a gente se coloca no papel de vítima, nossa energia é tão importante, gente. Quando a gente coloca no papel de vítima, tipo assim, ai, eu tô mal, tô não sei o quê. Você atrai algozes. Então, assim, não sei se é o seu trabalho que tá te sugando, não sei se é relacionamento, não sei se é o quê. Mas se você se colocar nessa entrega, a vida continua assim. Mas, assim, vem o 9 de copas. O 9 de copas é uma energia boa, uma energia, assim, pra você estar bem com você mesmo. Apesar desse campo emocional, porque realmente, ó, vem o 3 de espadas aqui. 3 de espadas é dores. Aquele processo doloroso de dor, de... Realmente, ó, 3 facas no coração. Mas você vê que é um coração que tá pegando fogo, mas tem uma luz dentro dele. Então, um processo de transmutação, sabe? Agora eu tirei aqui a carta do Eremita, fundo do deck, vem o As de Copas no fundo do deck. Falei? Campo emocional. O As de Copas, ele traz uma energia de uma nova energia emocional, de uma nova estabilidade emocional. Então, por mais que esteja tudo difícil agora, doloroso, é só aquela caixa d'água sendo limpa. Enfim, mas vamos lá. O assunto principal, 9 de Copas. O que vocês têm consciência é o 3 de Espadas, porque essas dores emocionais tá deixando você pra baixo, tá acabando com a sua energia vital. Mas vem a roda da fortuna, que é o que você não tem consciência, é uma energia de mudança. Apesar de estar desconfortável agora, essa energia tá pra mudar. Só que em cima, um entendimento, um julgamento. Lembra que eu falei, ó? Talvez vocês estão nessa energia aqui. Porque é uma energia... a energia do fogo. Que é uma energia de se sentir destruído, sabe? Eu falei em algumas leituras, acho que foi da de Aquário, nessa última leva que eu fiz, sobre o arquétipo da Fênix. Eu gosto muito da energia da Fênix. Talvez vocês estão com algum... Pega a simbologia do número 8, porque o número 8 é o 8º signo, que é Escorpião, e na casa 8 traz a energia de transformação, que é aquele ferro, assim. Eu gosto daquela frase, né? O fogo que queima os fracos é o mesmo que forja os fortes. Então, assim, você não é fraco. Se você chegou nessa leitura, tá tendo desconforto aí, é porque é só a vida forjando você pra essa energia aqui, ó. Olha aqui uma mãozinha. É o dedo de Deus, sabe? Tem um fogo aqui, a pessoa tá se sentindo queimada, mas ela não tá vendo que esse fogo tá forjando ela a ser mais forte. Vem uma realização aqui, ó. Vem 10 de pentáculos. É sério, gente, depois que vocês passarem por tudo isso, olha isso. Vocês vão estar mais bem com vocês mesmos. Você vê que é uma moça aqui que ela tá com um cesto, ela tá conversando. Eu gosto dessa energia porque vocês vão estar tão bem com vocês mesmos, porque vocês vão estar magnéticos depois de passar por isso. Quando a gente trabalha nessas questões, assim, tipo de eu mesmo como tarólogo, quando eu dou conselhos, essas coisas, tem um negócio que acho que foi Freud que falou, né? A gente só pode ir até onde a gente foi. A gente não pode ultrapassar. É tipo, eu só posso dar conselho até onde eu sei, até onde eu vivi. Então, muitas coisas que eu falo aqui nas minhas leituras é porque eu passei por esse processo também. E não vou mentir que eu ainda não passo. Essa carta do julgamento aqui é uma carta muito que remete até hoje. Mas eu lembro que 2024 foi um ano que eu me senti assim, queimada. Mas eu me conectei muito, assim, com a energia da Fênix. Pra mim, alguma coisa Fênix, Fênix, Fênix. E eu entendi realmente que, nos processos muito dolorosos na minha vida, eu trouxe minha energia da Fênix, eu fui queimada.
e daquele fogo que virou, que tudo virou pó, na verdade não foi que destruiu, na verdade transformou, né? Por isso que eu gosto muito da palavra transformação. Transformar em ação. E a palavra transformador. É transformar a dor. Então, se tem alguma dor aí, algum desconforto, não é que ela está te limitando. Ela está te moldando. Por isso que eu falo nesse livro também que eu li, tal coisa, se vocês sentirem, você pode curar sua vida, de ler, é muito legal. Ela fala, né, que as coisas mais dolorosas da vida é as que nos faz crescer. Ela até fala, né, que quando você quer ir para uma academia, se você não sentir o seu músculo doendo, você malhar e não sentir ele doendo, ele não vai crescer. É mesmo as questões da vida. Então, por mais que isso é uma questão física, né? Mas agora é um processo emocional e o emocional dói. Tem algumas coisas emocionais que não é mais pra pôr debaixo do tapete, é pra encarar. Eu não tenho medo de encarar, porque você encarando isso vai te trazer uma energia de leveza, de limpeza, sabia? Depois traz, eu acho que era bom pesquisar, dar uma pesquisada do arquétipo do peixe. A gente tem os animais do poder, né? Talvez, eu não sei se você tem uma conexão com o elemento peixe, sabe? O animal peixe, sabe? Porque a gente tem vários animais do poder. Como venho duas cartas de peixes aqui, no fundo do deck iniciais de copas, com um peixes aqui, ó. Um peixe, tem peixes aqui embaixo. E aqui tem duas flores, sabe? Renascendo. E essa carta também aqui. Deixa eu ver que eu tirei a carta de peixes daqui. Mas ela também tem duas pessoas. Eu não sei se tem alguma questão de relacionamento que te abalou muito. E aí te afetou, você ficou pra baixo. Mas talvez era isso, vocês precisaram... Eu falo assim, né, que a gente às vezes, a gente tem um processo de evolução nosso. Eu não me acho a mesma Érica de 5 anos atrás. De 10 anos atrás, muito menos. E eu sei que daqui a 15 anos eu não vou ser igual eu sou hoje. Eu pretendo ser muito melhor, amém. E relacionamento eu acho que é a mesma coisa. Talvez ou vocês passaram por algum baque de relacionamento que precisaram ambos separarem, evoluírem, ou talvez cumprir o propósito e agora cada um tá evoluindo para um lado, enfim. Mas ó, vem 10 de copas aqui. 10 de copas fala sobre realização, o ápice da realização emocional. Vocês vêm com a energia de um início de um novo campo emocional mais estruturado, com 10, né? Com que finaliza falando que deu certo esse processo. Mas confiar na sua intuição aqui, ó. A carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa é aquela carta que fala pra gente olhar pra dentro. É o momento de olhar pra dentro. E às vezes dói um pouco, traz um desconforto porque a gente não quer olhar. E eu falo pra vocês, campo emocional, é tão doloroso olhar. E eu tava falando do frio, né? Não sei se onde você mora está frio. Aliás, onde você mora, tá frio ou não? Deixa um comentário aí, me fale da onde você está falando, né? Enfim. Porque normalmente, uma vez eu li no livro do Osho, a gente no sol, no período de verão, dia de sol, é o dia que a gente tá com energia, que a gente vai pro mundo, a gente quer se divertir. Dia de inverno, chuva, de frio, normalmente a gente quer ficar dentro de casa. Então, assim, é um momento mais propício pra vocês olharem pra dentro, sabe? Tipo, estarem mais em casa, estarem mais relaxados, talvez meditarem, ou colocarem umas músicas, ficar mais em paz. Porque é o momento de escutar a sua intuição. E eu falo, né, que a nossa mente, com nossos pensamentos, eles gritam, né? E a nossa alma, ela não fala através da mente, através do ego, ela fala através da alma e é pelo coração. E ela nem grita, ela nem fala, ela sussurra. Por isso que a gente precisa de silêncio. Por isso que às vezes tem algumas questões aí emocionais que a gente precisa... Você tem perguntas, mas as respostas já estão dentro de você. Só que você precisa silenciar pra sua alma falar com você, ó, abraço da alma. Tá bom? Capricórnio, valor essencial. Não sei. É um processo que, tipo... É porque agora tá chegando o inverno. O processo de inverno é isso, né? A gente olhar mais pra dentro. Mas depois que você passar por esse inverno, vai ter um processo de evolução muito forte aí seu, tá bom? Eu espero que de alguma forma tenha feito sentido essa leitura pra você, tá bom? Se fez, já deixa uma curtida e um comentário. Se não é inscrito, se inscreva, tá bom? Beijo, beijo.